E o nosso estudo hoje é no capítulo 10 e 11 do livro de Ezequiel. O capítulo 10, nós vamos dar uma passada bem rápida por ele, porque ele tem poucos detalhes a acrescentar e é mais uma repetição daquilo que nós vimos no primeiro capítulo, tá bom? Então nós vamos dar uma passada rápida por ele e o nosso foco vai estar mais no capítulo 11. Vamos fazer uma leitura agora dos versículos 1 a 5 e hoje, para o estudo não ficar muito extenso, não ficar muito cansativo, nós vamos ficar só no livro de Ezequiel mesmo. Nós não vamos passar para outros livros. As outras referências que eu vou dar vai ser de boca só e vocês vão ser versículos que todo mundo já conhece. Então vamos lá, primeira leitura. Depois olhei, eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma pedra de safira, como aspecto da semelhança de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas, acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade, e ele entrou à minha vista. E os querubins estavam do lado direito da casa. Quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor sobre o querubim para a entrada da casa. Encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Ezequiel fazia 1 ano que tinha tido uma visão da glória de Deus manifesta através desses querubins. Nós vimos aí no capítulo 1 e vamos dar uma relembrada, vale a pena ir lá, tá bom? Vamos ler só um pedacinho lá no capítulo 1, vamos ver aqui, ó. Do versículo 5, vamos ler até o 8, só para dar uma relembrada. E do meio dela, de uma nuvem que vinha do norte, tá? Saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra. E luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas. Aos 4 lados tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as asas uma à outra, não se viravam quando andava, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita todos tinham 4 rostos, de leão. A mão esquerda todos tinham rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Li até o 10, que é essa parte dos rostos, nós vamos ver aqui no capítulo 10. Então nós vimos o quê? 4 anjos que são praticamente indescritíveis. E nós que ficamos só na interpretação de que esses anjos, eles manifestam a glória de Deus lá na Babilônia, lugar onde Deus o povo estava em dúvida sobre o Deus de Israel, se realmente ele era tão poderoso quanto os deuses babilônios, ou se Deus de Israel tinha se rendido aos deuses babilônios. Então Ezequiel tem essa visão incrível, que não dá para descrever. Aí nós simplesmente concordamos que era a manifestação da glória e do poder de Deus, através desses anjos, né? E até foi interessante que nós falamos que estudiosos do nosso tempo aí tentaram descrever com detalhes cada aspecto desse anjo e chegaram à conclusão que Ezequiel estava falando de um caça F-16, né? Uma grande bobagem, né? E passou-se 1 ano, nós vimos aí que Ezequiel, durante esse ano, ele profetizou contra Jerusalém, pela idolatria da cidade. Nós vimos semana passada
a idolatria que se fazia em Jerusalém, principalmente no templo, adoração a deuses egípcios, adorações com as luzes apagadas, achando que Deus não veria, e nós vimos todo tipo de idolatria que se causou. Nós vimos, no decorrer dos capítulos 1 a 9, sentenças de condenação contra Israel, contra Jerusalém, contra Judá, né? E nós vimos quão duro era a promessa de castigo daquela cidade. Fome, mortes, destruição, peste, todo tipo de sofrimento terrível vindo, né? O começo de tudo isso era o cerco, que Nabucodonosor cercaria a cidade de Jerusalém e os que lá ficassem passariam fome, sede, e depois de invadida a cidade seriam mortos, tá? Essa é tudo que nós vimos. E aqui, voltando lá no capítulo 10, no versículo 2, tá aqui: e falou ao homem vestido de linho. Quem é esse homem? Para lembrar de novo, né? Está no capítulo 9, versículo 4. Nós estudamos domingo passado. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio... Vamos ler o 3 para dar sentido. E a glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então foram enviados anjos, se eu não me engano, 6, né? É isso? 6 anjos para a cidade de Jerusalém. 5 vinham com a missão de destruir as pessoas que estavam lá, os judeus. E um que estava vestido de linho, a função dele era marcar na testa aqueles que, como nós lemos, suspiram e gemem por causa da idolatria. Então ele ia marcar na testa aqueles que não morreriam com a invasão do exército de Nabucodonosor. Então, esse homem, ele reaparece aqui no capítulo 10. No 9, a função dele é marcar os que são de Deus. Serão marcados e esses não serão mortos, não serão tocados pelo exército de Nabucodonosor. No capítulo 10, o mesmo homem vestido de linho tem uma função diferente. Olha aqui, versículo 2 do capítulo 10. Vai por entre as rodas até debaixo do querubim e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Então, o mesmo que marcou aquele que era de Deus, aquele que era fiel, agora ele recebeu a missão de pegar as brasas que estavam entre as rodas. As rodas, também embaixo daqueles 4 anjos que nós lemos agora, tinham 4 rodas, uma roda dentro da outra, cheia de óleos e tal. Nós já vimos isso. E ele pega essas brasas e joga na cidade. Qual é a representação disso? Condenação, né? Nós sempre vemos aí Deus como sendo fogo consumidor, contra o pecado, contra o mal, né? Quando nós vemos lá em Apocalipse 1, a visão de Cristo, e os olhos dele eram como chamas de fogo. Então realmente é um fogo consumidor. Essas brasas que são jogadas sobre a cidade são para consumir aqueles judeus idólatras que faziam Deus sofrer com a sua idolatria, com a sua maldade, com a sua rebeldia. Essa era a função. Mas as brasas ainda tinham uma outra função. Não só de queimar, de fazer perecer o idólatra, o ímpio, tá? O desobediente, mas também purificar o crente verdadeiro, aqueles que eram sinceros, que o que estavam lá. Um exemplo que a gente sempre usa aqui é o profeta Jeremias, que ele ficou no cativeiro, ele viu toda essa destruição,
tanto do templo quanto da cidade. Ele assistiu tudo isso, mas ele ficou vivo, ele foi poupado, né? E tudo isso, apesar de todo esse sofrimento, serviu para fortalecer a fé dele, né? Então, o juízo de Deus, ele vem para condenar o pecado, para destruir o pecado, mas para o crente, aquele que é fiel, que é sincero, ele vem também como purificação, né? Uma coisa que eu tenho sempre batido na tecla é quando falo sobre arrebatamento, né? O mundo aí, o povão quer acreditar que vai ser arrebatado antes. Como que Deus vai deixar sua noiva passar por tudo isso, sofrer tudo isso e tal, não sei o quê. E o que nós vimos aqui? Que os sinceros foram marcados no capítulo 9, certo? E esse mesmo fogo que cai, eles vão ver também. O povo de Deus, os sinceros, vão ver os desobedientes sofrendo. Mas isso é uma purificação. Então, é um argumento muito válido para o fim dos tempos. Na grande tribulação estaremos aqui. Dentre os crentes que professam a fé no cristianismo, nesse tempo, vai ser provada a sua fé. Nesse tempo, nós vamos ver quem é o sincero, quem é aquele que é verdadeiro. Não basta simplesmente ter o nome no livro de ata, não basta simplesmente frequentar os cultos. Aí é que nós vamos ver. Se esse fogo que vai cair sobre a terra, nesse tempo, vai te consumir ou vai te purificar. Aí é que está. Isso, como nós vimos no livro de Ezequiel até agora, é uma responsabilidade pessoal de cada um. É algo entre você e Deus apenas, não envolve outras pessoas. E a preparação é uma busca diária. E vale a pena, tá? Muito bem. E no versículo, vamos ver, lemos até o 5, né? E o estrondo das asas do querubim se ouviu até o átrio exterior, né? E fala também, se levantou, no versículo 4, então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu a casa de uma nuvem. A presença de Deus, representada por essa nuvem, por a glória do Senhor, residia ainda no templo em Jerusalém, certo? Não quer dizer que Deus mora lá, não quer dizer que ali era a casa dele, que ele morava ali dentro. Deus é onipresente, está em todos os lugares. Mas ali foi o lugar que ele mandou construir, nas medidas que ele mandou, da forma que ele ordenou que fosse feito, e ali ele se manifestaria a seu povo, certo? Então nós vemos que Deus, aqui no versículo 4, se dá a entender que a glória dele, que ele estava ali, que ele estava presente com o seu povo ali, até agora. Apesar da idolatria, nós vimos que Deus sofria muito pela idolatria que se colocaram dentro do templo, mas a glória de Deus ainda estava ali. Ainda. Versículos 6 a 8, continuando aí. Sucedeu, pois, que dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo, toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Entrou ele e se pôs junto às rodas. Então estendeu o querubim a sua mão de entre os querubins, para o fogo que estava entre os querubins, e tirou-o e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então olhei e... debaixo das suas asas. Tá bom? Eu quero falar desse homem vestido de linho. Entregaram o fogo na mão dele. E ele vai jogar. Tá? O mesmo que marcou, já falei, é o mesmo que vai jogar o fogo da condenação. E eu lembro, semana passada, o pastor Natalino, ele fez uma observação na hora da escolinha. Ele deu a opinião dele. E ele falou que o homem vestido de linho podia ser uma representação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi? Muito bem. E agora nós vemos aqui a confirmação disso que o pastor falou. Nós vemos aqui um tipo de Cristo, né? Por quê? Primeiro ele marcou. O mesmo que marcou os seus é o mesmo agora que vai condenar. O mesmo que foi o advogado, tá? Que foi o advogado que falou, não, esses aqui
estão livres dessa sentença. É o mesmo que vai ser o juiz. Então nós vemos essa confirmação mesmo dessa opinião do pastor foi válida, tá? Foi verdadeira biblicamente falando. O mesmo que marcou, o mesmo que vai condenar. Então nós vemos aqui uma representação de Cristo. E Cristo é visto vestido de linho no livro de Apocalipse. Nós vimos isso. E o linho representa o quê? Pureza, justiça. Uma justiça incontestável. Então nós vemos aqui um tipo de Cristo no Velho Testamento e vemos como que as Escrituras sempre apontam para Cristo. Tá? Então Cristo hoje, nós devemos pregar o Evangelho por quê? Porque hoje ele está com a tinta na mão, querendo marcar aquele que se arrepende, aquele que é fiel, sincero, ele quer marcar com a marca dele. E a marca dele é o Espírito Santo. Na segunda vez que ele retornar, ele vai ter essa função de juiz. E daí já era, acabou a oportunidade. Não tem mais marcação. Aqui no capítulo 9 já foi feita a marcação. No 10 ele vem com as brasas de fogo, sem chance de escapar. Então, nós como crentes devemos levar essa responsabilidade sobre nós, pregar o Evangelho. Anunciar que hoje temos um advogado que vai defender a nossa causa, que vai nos livrar da sentença. Mas quando ele voltar, acabou a chance, tá bom? Vamos ler dos versículos 9 a 14, continuando. Falei que ia ser rápido a primeira etapa, mas enrolei, tá? Então olhei e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto ao querubim e outra roda junto ao outro querubim. E o aspecto das rodas era como cor de pedra de turquesa. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança, como se estivesse uma roda no meio da outra. Andando eles, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse andavam, não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, e suas costas, e suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os 4 tinham, estavam cheios de olhos em redor. E quanto às rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu, Galgal. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo era rosto de homem, e o do terceiro rosto de leão, e do quarto rosto de águia. Então nós voltamos a ver a imagem dos querubins, tá? Indescritíveis, e das rodas. Para quem não lembra ou para quem não viu o primeiro estudo, as rodas representavam um carro. E a formação dos querubins, 4 asas batendo nos cantinhos, asa com asa, formando um quadrado e as rodas embaixo, como se fosse um trono, onde Deus estava sentado, e as rodas um carro de batalha. Representando o quê? Que o mesmo trono de Deus, onde ele se assenta como juiz, onipotente, todo-poderoso, o mesmo trono de juiz é também o carro de batalha. Da onde ele julga, dali também ele vai batalhar, ele vai destruir os inimigos, tá? E só temos aí uma pequena diferença, né? Que lá no capítulo 1 eles tinham o rosto de boi. O rosto de boi foi retirado aqui e é rosto de querubim, tá? Não sei se é uma diferença de tradução, mas está assim, tá bom? E a respeito dos rostos nós já falamos, não vamos entrar em detalhe. Versículos 15 a 22, vamos lá. E os querubins se elevaram ao alto, estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar, confirmando que era a mesma visão, um ano depois. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas, para eles se elevaram sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas, elevando eles, se elevavam elas, porque o espírito de vida estava nelas. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíam. E as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então estes são os animais que vi debaixo
do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas. E a semelhança dos seus rostos era a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Com o seu aspecto, eles próprios, cada um andava ao direito do seu rosto. Então, como nós vimos no capítulo 1, conforme se elevavam os querubins, as rodas os acompanhavam. Para onde eles iam, a roda ia junto. O trono, carro de Deus, tá? O trono, carro de batalha. Dessa vez, ele se levanta e vai até a porta da cidade, no alto. Mas acontece uma coisa diferente do que aconteceu no capítulo 1, tá? O que aconteceu? A glória de Deus acompanhou. O que acontece aqui? A glória de Deus se retira do templo. E agora ela está lá em cima, assistindo a cidade, olhando toda a cidade do alto, na porta da frente. Pronto. Agora sim, Deus não está mais com o seu povo ali, no templo, aquela manifestação, aquela representação do templo. Qual é a lição aqui? Para os judeus ter o templo em Jerusalém, para eles, aquilo ali eles confiavam muito naquele templo, porque Deus mandou construir, Davi ajuntou o material, Salomão construiu, e Deus estava ali, a glória de Deus estava ali. Então eles confiavam muito no templo. Nós não seremos derrotados, nós somos os melhores, nós somos o povo de Deus escolhido, e aqui está o templo. Confiavam no templo. O grande problema é que eles confiavam na construção, nas paredes, nas pedras. A fé deles estava depositada nas paredes, no templo físico, material. E Deus mostra isso para Ezequiel. A minha glória não está mais lá. Aquilo ali é simplesmente uma construção, como qualquer outra casa, como qualquer outro edifício. É simplesmente uma construção. Então, a idolatria era também ao próprio templo. E a glória de Deus já não estava mais lá. Para eles, não adiantava mais essa confiança. Uma lição para nós hoje, muito valiosa também, Cuidado para não idolatrar o templo, tá? Cuidado para não idolatrar a denominação batista. Somos batistas, dos anabatistas. A nossa confiança não deve estar nisso. Apesar de estarmos levando o verdadeiro evangelho, de estarmos andando na sinceridade das Escrituras, a nossa confiança não deve estar nisso. A nossa confiança deve estar somente naquele que nos salvou, o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Deus, o nosso Pai, que é o Todo-Poderoso, e no Espírito Santo que age em nós, nos capacita. A nossa confiança é nisso. Se estamos fazendo ainda conforme Deus mandou, conforme nosso Senhor Jesus Cristo mandou, seguindo a sua palavra, amém. Que maravilha, tá? Que maravilha que estamos pregando o Evangelho. Mas que isso não se torne uma idolatria entre nós. Quem tem que ser adorado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o templo, não é a denominação. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, agora sim, nós vamos entrar no capítulo 11, tá? E agora, no capítulo 11, o juízo de Deus é contra os chefes do povo, contra os líderes. Foi uma coisa que nós batemos na tecla aí várias vezes aqui, nós falamos nos estudos. A responsabilidade dos que exercem liderança. E a responsabilidade sobre esses, a cobrança é muito maior. No livro de Ezequiel, nós não vemos Deus colocando a culpa em alguém e livrando o outro. Aqui no livro de Ezequiel nós vemos a responsabilidade de cada um. Cada um. Deus separa individualmente. Está escrito aqui no livro de Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. A responsabilidade é de cada um. Mas, na liderança sobre o povo, o peso do castigo é sempre muito maior. Então, aqueles que exercem cargo de liderança, nessa época, eles poderiam se gabar de estar sobre o povo, de ter o povo subordinado a eles. Porém, os que fizeram com justiça foram abençoados. Agora, os que fizeram errado, esses serão julgados com muito rigor, muito rigor. Então, vamos lá. Primeira leitura, versículos 1 a 4.
Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. E disse: filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade e dão ímpio conselho nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casas, esta cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. Lembra, no capítulo 1, nós falamos que existiam profetas que profetizavam falsamente. Diziam: não, o cativeiro não vai durar tanto tempo assim. Jeremias, o profeta verdadeiro de Deus, dizia 70 anos. 70 anos. Mas nós tínhamos esses líderes do povo, que eram os anciãos, também os sacerdotes, também o sumo sacerdote ali, né? A liderança não só política, mas também religiosa. E eles diziam: fica tranquilo, o cativeiro não vai durar tanto tempo assim não, tá? E Deus se enfureceu, porque a profecia que vinha de Deus era os 70 anos, e agora Deus se volta contra eles, tá? Não vamos entrar em detalhes aí dos nomes de quem são essas pessoas, tá? Tem referência bíblica, mas não é o que importa aqui. O que importa é que eles eram príncipes do povo. Eles eram a liderança, tá? E no versículo 2, no finalzinho, fala que eles estão dando ímpio conselho para a cidade. Outra coisa que eles intentavam aqui era se unir com o Egito para destruir, para enfrentar o exército de Nabucodonosor, enfrentar a Babilônia. Coisa que, se eles tivessem conseguido fazer, não ia dar, porque nessa época o Egito já era uma nação bem fraca, tá? Quem dominava mesmo era a Babilônia. Não adiantaria se juntar com o Egito. Mas os líderes falavam: não, vamos se juntar com o Egito, o nosso exército mais o do Egito, nós vamos vencer a Babilônia. Uma grande mentira e grande enganação. Então Deus manda que Ezequiel profetize contra eles, que traga agora para eles a verdade do que eles merecem ouvir. Versículos 5 a 12. Ah tá, mais uma coisa, eles falam assim, ó. Vamos ver aqui. No versículo 3, bem no finalzinho, está escrito assim: esta cidade é a panela e nós a carne. Essa cidade é a panela e nós somos a carne, tá? Qual é o sentido disso? Eles são a carne que estão dentro da panela e o fogo não pega na carne, né? O fogo não pega, ela protege. Então, para eles, essa proteção dos muros da cidade era como se fosse uma panela, protegendo eles ali. Estamos aqui dentro, mas estamos protegidos do fogo, de tudo, tá? E também os egípcios seriam aí essa ajuda, essa proteção. Tá? É importante falar disso porque é o que nós vamos ver a seguir. Versículos 5 a 12. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala, assim diz o Senhor. Assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quantas coisas que vos sobem ao Espírito eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nessa cidade e enchestes as ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vossos mortos que deitaste no meio dela são a carne, e ela é a panela. E vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estranhos, e exercerei os meus juízos entre vós. Caireis a espada, nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei. E sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andaste, nem executastes os meus juízos. Antes fizestes conforme os juízos das nações que estão em redor de vós. Então Deus fala: esta cidade não é a panela, tá bom? E vocês não vão cozinhar aí dentro não.
Está falando para os líderes, para os chefes do povo. Vocês vão fugir daí, porque vocês são covardes. Vocês são covardes e vocês não assumem os seus próprios erros. Se eu estou falando que vocês vão ficar 70 anos, vocês vão ficar. Se eu estou falando que o castigo vai vir sobre Jerusalém, ele vai vir. E não adianta vocês ficar contando mentiras. Mas vocês não vão ser cozidos aí dentro, não. Vocês vão fugir porque são covardes, mas serão pegos nos campos. E o que nós vimos? Vamos ver, há 2 domingos atrás, por aí, mais ou menos, uns 3 domingos, no capítulo 6, a profecia contra os montes de Israel. Deus profetizou através de Ezequiel dizendo que os montes de Israel, onde eram praticados a idolatria, ali estariam ao redor dos altares que eles levantavam a deuses estranhos, estariam cercados com os ossos deles. Foi isso que nós vimos, né? Então, realmente, Deus diz aqui através de Ezequiel que esses mesmos que acharam que ia ficar ali na panelinha, protegidinho, né? Estamos com a nossa panelinha, né? Hoje em dia tem esse negócio, né? Em empresa, quando a gente trabalha, não tem a panelinha do fulano, a panelinha do ciclano. Estou com a minha panelinha aqui, dos meus amiguinhos, estou protegidinho, né? É assim também, mais ou menos isso. Mas Deus fala que essa panela seria quebrada e eles fugiriam como covardes, mas não escapariam, né? Se fugissem para os montes, ou as feras, ou a peste os pegariam e Deus revelaria aos soldados de Nabucodonosor onde eles estavam. Se fugissem para muito longe, a peste, a espada, eles não escapariam, tá? E fala que quem eles mataram é que são a carne. Esses líderes malvados, eles perseguiram aqueles que eram contra as ideias mentirosas deles, tá? Aqueles que se opunham à verdade, que se opunham à mentira deles, né? E se apegavam à verdade de Deus, eles mataram esses, tá? E realmente nós vemos que entre o povo de Deus, aquele restinho que quer ser fiel, ele é perseguido e morto, caçado, por aqueles que se dizem ser o povo de Deus. Se dizem ser. Não foi assim na Inquisição? Foi assim. Muita gente acha que Inquisição é só a perseguição do catolicismo romano em cima, né, daqueles que não queriam aderir a isso. Mas nós vemos na história, né, que também os protestantes também perseguiam. Os nossos irmãos, os anabatistas, sofria perseguição tanto do catolicismo romano quanto do protestantismo daquela época. Por quê? Porque não queria estar em nenhum movimento e nenhum outro. Queria estar com a palavra de Deus, queria estar com a verdade. Sofria pressão dos dois lados. E aqui a mesma coisa, nessa época. Esse povo que não queria acreditar na lorota dos chefes do povo, né, dos líderes, foram mortos. Então fala que eles que foram a carne cozida ali. Isso é uma referência, é o mesmo que dizer, eles estão melhores do que vocês. Esses que vocês mataram, enterraram aí no meio da cidade, eles estão muito mais confortáveis e protegidos do que vocês. Porque eles já foram. Eles não vão ver todo esse sofrimento. E vocês vão ver e vocês vão sofrer tudo isso, né? Então vocês, eles que são a carne, eles é que ficaram protegidos na panela. E vocês é que morrerão, certo? Mais felizes os que morreram do que os que ficarão para ser destruídos. Versículo 13. Só o versículo 13, vamos lá. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz e disse: Ah, Senhor Jeová, darás tu um fim ao resto de Israel? E nós vemos aqui no livro de Ezequiel, é muito interessante, que toda vez que o julgamento, a condenação é muito firme, muito pesada da parte de Deus, Israel sempre clama pelos seus irmãos. Isso é maravilhoso. Olha aqui, ó. Quando ele viu que o filho
que morreu Pelatias, né, um dos líderes do povo, né, ele cai sobre o rosto e clama: Ah, Senhor Jeová, darás tu fim ao resto de Israel? Ele clama pelo povo. E sempre que Ezequiel, em oração, ele clama pelos seus irmãos, pela sua pátria, pelo povo de Deus, Deus sempre dá uma resposta a ele. E isso vale a pena a gente recordar. Capítulo 9, vamos lá. Capítulo 9, versículo 8. Olha aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. Sucedeu, pois, que havendo-os ele ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face, e clamei e disse: Ah, Senhor Jeová, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre ele? Versículo 9. Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não nos vê. Né? Então nós vemos que o clamor de Ezequiel é pelo povo de Deus, é pela casa de Israel. Então nós vemos que é um clamor sincero, é um clamor de amor pelos seus irmãos, né? E é muito bonito isso. O sofrimento dele sempre pelo seu povo. E sempre quando ele orava pelo povo de Deus, pela sua nação, sempre Deus tinha uma resposta de esperança para ele, uma resposta positiva, tá? E é uma lição linda, muito bonita, que é um sentimento sincero expressado aqui nas Escrituras. Ele não estava fazendo média. Ah, vou orar pelo meu irmão ali que está doente, mas eu vou orar porque mandaram eu orar aqui, tá? Vou fazer uma média. Isso era um sentimento profundo, sincero do coração dele. E Deus, conhecendo a sinceridade do interior, ele atendia. Então, voltando lá no capítulo 11, nós vemos que os capítulos a seguir é uma mensagem de esperança. E sempre foi assim. Sempre que Ezequiel orou pelo seu povo: ó Senhor Deus, o Senhor vai acabar com Israel? O Senhor vai acabar com o seu povo? Não, Ezequiel, sempre vai ter um restinho. Eu sempre vou guardar uma semente. Eu sempre vou guardar o meu povo até o final, apesar da rebeldia deles, mas eu sempre os guardarei. Versículos 14 a 21, vamos lá. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor, essa terra se nos deu em possessão. Portanto disse: Assim diz o Senhor Jeová: Ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Portanto dize: Assim diz o Senhor Jeová: Hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde foste lançado, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhes darei o mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei cair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Olha que maravilha! Toda essa castigo, toda essa condenação caindo sobre Jerusalém, sobre Israel, e Deus falando assim: olha, eu vou espalhar o meu povo por entre a terra, tá bom? Eles serão espalhados, para eles aprenderem uma dura lição, mas eu reunirei todos de volta para cá, todos vão voltar. Isso chama-se diáspora, aí os teólogos chamam de diáspora, esse espalhar do povo de Deus. E esse espalhar foi benéfico lá no Novo Testamento. Quando Paulo saiu na sua viagem missionária, de cidade em cidade, de país em país, o que ele encontrava? Sinagogas, não é?
um lugar reservado para estudar a palavra de Deus, para ler o Velho Testamento, para orar a Deus. Um lugar reservado de estudo. Por que tinha sinagogas em todo lugar que Paulo ia? Porque eles foram espalhados aqui. Veja como Deus trabalha. Deus se aproveitou dessa situação para levar a palavra dele mais longe ainda. Certo? E outra coisa, ele fala que virão, versículo 18, e virão e ali tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações, tá? A idolatria. Depois do cativeiro babilônio, depois que eles retornaram à terra, até o dia de hoje, Israel nunca mais se curvou à idolatria. Israel pode ter todos os defeitos, pode ser duro, pode ser rebelde, o que for, mas Israel nunca mais se dobrou à idolatria. Israel nunca mais se dobrou a outro Deus. Jamais. Por mais rebelde e mais sofrido que estejam lá hoje, eles são fiéis a um só Deus. Tá? Pena que muitos deles ainda não têm nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. Mas, mesmo assim, o restante vai se dobrar. Né? Vimos em Apocalipse os 144 mil. Tá? Então nós vemos que todo esse juízo de Deus, todo esse castigo pesado, ainda assim vem das mãos de um Pai amoroso, que usa a vara como correção. Ele não é um sádico que tem prazer em castigar. Ele está educando, ele está ensinando os seus filhos. E os seus filhos aprenderam. Pelo menos na idolatria não caíram mais. Tá? Agora, a sinceridade é a responsabilidade de cada um. Se Israel não é idólatra, amém, que bom. Mas sem Cristo também não vão passar. Tá? Sem o advogado, não tem como. E Ezequiel vê a glória de Deus se retirando do templo. E com certeza, isso deve ter dado um impacto muito forte nele. Nossa, agora a glória de Deus que estava ali no templo se retirou. Onde que vai ser o santuário que nós vamos adorar o nosso Deus agora? Ele não está lá mais no templo. Não adianta mais sacrificar, não adianta mais ir lá. Deus não está lá, é simplesmente uma construção de pedras. Onde nós vamos adorar o nosso Deus? E é aí que é maravilhoso. E é aí que é lindo. Olha lá. Versículo 19. Mas é muito bonito isso. Vale a pena ler 10 vezes. Ó, e lhes darei um mesmo coração. E um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra. E lhes darei um coração de carne. Onde é o templo agora de adoração de Deus? É aqui, ó, na rua Major Gabriel Botelho, número 141. É aqui agora o templo de adoração de Deus? Ou lá em Bauru? Nós somos o templo agora. Então Deus, através dessa mensagem, Ele diz: colocarei o meu Espírito dentro de vocês. E não importa onde vocês estejam. Vocês acham que é só lá em Israel? Vocês acham que é só lá em Jerusalém? Não, o meu Espírito estará dentro de vocês. Vocês poderão me cultuar em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do universo, em qualquer lugar. Eu estarei com vocês. Vocês são o meu templo. E dentro desse templo, o coração de pedra, a dureza humana, né? O orgulho do homem, esse coração de pedra é tirado quando esse Espírito habita. E o que ele coloca? Um coração de carne. Um coração que pulsa, um coração que tem batimentos, um coração que está vivo. Esse é o Espírito do crente. Esse é o Espírito prometido. Lá no Evangelho de João, não vamos, porque eu falei que não ia sair daqui. No Evangelho de João, na conversa com a mulher samaritana, o que ela fala? Os judeus falam que o lugar de adoração é lá no templo, né? Nós adoramos nos montes, né? O que Jesus responde? Chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. É espiritual. É o que eu disse, né? Nós falamos, cuidado com a idolatria do templo, da placa, cuidado com a idolatria do lugar, da posição que vocês estão. A adoração verdadeira é interna. Vocês têm um coração de carne ou é de pedra? Se for de pedra,
Aí não está o Espírito, não. O Espírito Santo ele não está ali junto com a pedra, não. É um coração de carne, vivo, que pulsa. Um coração que ama. Assim como Ezequiel. Ó Senhor, seu povo vai acabar. Ó Senhor, seu povo vai ser destruído. Ó meu Deus. É aquele coração que ama. É aquele coração que tem compaixão pelos seus irmãos, pelo próximo. É aquele coração cheio de amor que nos demonstrou o nosso Senhor Jesus Cristo quando Ele esteve entre nós. É maravilhoso, é linda essa mensagem. Ezequiel, apesar de falar tanto em condenação, ainda assim, ele traz essas mensagens maravilhosas de amor. Para encerrar, versículos 22 a 25, tá? Então os querubins se elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, pelo Espírito de Deus. E se foi de minha visão que eu tinha visto, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Como eu falei, que nós começamos lá no capítulo 8, falando disso, tá? Que os anciãos da cidade, os anciãos de Judá, de Jerusalém, que estavam lá, junto ao rio Quebar, cativos, eles foram até Ezequiel falar: você é um profeta de Deus, consulte ao Senhor o que Ele tem para dizer. E Deus deu essas revelações aqui para ele, do capítulo 8 até 11, tá? Tudo isso. E agora, depois de ver tudo isso, ele passa essa mensagem ao povo. E a glória do Senhor, no versículo 23, saiu da cidade. Agora Israel não tinha mais ali o local de adoração a Deus, ali já não era mais válido, tá? E fala que foi para o monte que está ao oriente da cidade. Isso nós vamos discutir na escolinha, né? Os estudiosos dizem que é o Monte das Oliveiras, né? Onde o nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue, né? Monte das Oliveiras. Isso nós vamos falar depois, tá? E agora a glória de Deus se retira. A continuação do estudo nós vamos ver aí em outras oportunidades que eu tiver na escolinha. E agradeço a todos que acompanharam até aqui.